formação, momento diretoria de ensino. Hoje o nosso tema são competências socioemocionais. Para a gente fazer um pouco da reflexão. Como que essas competências socioemocionais estão inseridas dentro do meu contexto, dentro do meu ser? Será que somos telas vazias? Será que essas competências estão sendo desenvolvidas ou não, né? Como que isso se dá neste momento principalmente? A representação das telas, elas estão aí justamente para a gente poder compreender que as competências socioemocionais, elas podem e devem ser desenvolvidas em cada um de nós. É preciso encontrar o ser humano dentro do ser humano. É uma tela feita pela jornalista e escritora bielorrussa, que nasceu na Ucrânia e ganhou o Prêmio Nobel em 2015. Então, vejam bem, lá em 2015, uma mulher retrata o sofrimento e a coragem nos tempos. Como que isso se dá? A tela retrata assim, que dentro do nosso planeta Terra, nós temos que encontrar o ser humano dentro do ser humano. Será que eu consigo me enxergar? Será que eu consigo me encontrar? Encontrar o outro ser humano, né? Dentro dele são tantas sensações. Será que essas competências socioemocionais estão claras para nós? Quanto a mim e quanto ao próximo, quanto ao meu aluno, como é que essas competências emocionais estão? Por que eu tenho que procurar dentro do ser humano? Então, é uma reflexão. Olá, professores. O nosso objetivo hoje é estar conversando um pouquinho com vocês sobre os 3 âmbitos do nosso trabalho. Vamos pensar o menino na escola, na família e na sociedade. Né? Nós não nascemos com as competências socioemocionais, elas vão sendo desenvolvidas ao longo da vida. A história desse aluno, né? Para que eu possa trabalhar de forma que ele aprenda melhor e que eu possa trabalhar o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, que é um trabalho a ser desenvolvido a todo afinco com os professores do Inova Educação. Então, a pauta formativa. O que é competência socioemocional? Competências gerais da BNCC, Big Five, as macrocompetências, que são elas: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Competências socioemocionais priorizadas. Por que essas competências precisam ser trabalhadas? Que cuidados se deve ter ao trabalhar essas competências? Sugestão de atividade. E se o mundo não acabar? Uma reflexão sobre o futuro, sugestão de leitura e as bibliografias, as referências. Aqui temos o que é competência socioemocional. Para começar pela palavra socioemocional, é uma palavra inventada, né? Não é uma palavra com significado específico dentro do dicionário, né? É uma junção da vida social e da vida emocional que o ser humano tem. É a capacidade que cada um tem de lidar com suas próprias emoções, desenvolver autoconhecimento, relacionar-se com o outro, ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Então, vejam, são competências que vão além da parte cognitiva, sobressaem a parte emocional e a social, tá? Isso não vem de agora, é mais um modismo. A palavra competência socioemocional é mais um modismo da educação. Eu inicio aqui, por exemplo, com a Conferência Mundial da Educação para Todos, né? Lá em 1990, onde o relatório de Johnson contém um documento elaborado sobre educação para todos. Educação para todos, ela não pode ser voltada somente para a parte cognitiva. Logo depois, em 1996, atrelado à LDB, nós temos um novo relatório, o relatório da Unesco,
que é a Educação para o Século XXI, escrito por Delors, né? O que indicava esse relatório? Ele tinha necessidade de conceitos fundamentais para a educação. Aí nós temos que ressaltar os 4 pilares da educação. Delors já trazia isso, onde estão inseridas as competências socioemocionais. Então, tínhamos o desenvolvimento, a autonomia e a criticidade. Então, nós encontramos isso na parte cognitiva apenas? Não, né? Nós, de novo, ressaltamos as competências socioemocionais. Um pouquinho mais à frente, nós temos os PCNs, mais um documento, né? Lá em 1999, onde era um documento norteador já de todo esse percurso. Depois de 1999, em 2006, 2007, houve a reestruturação do ensino fundamental, inserindo os 9 anos na educação. Em 2009, começou a repensar-se o currículo. Foi o início. Em 2010, havia a cobrança da elaboração da BNCC justamente em complemento às diretrizes curriculares nacionais. E em 2017 fecha com a proposta do novo ensino médio, né? Então, formar o nosso aluno integralmente significa ir além do cognitivo, mas não deixar o cognitivo. Ambos trabalharem juntos, né? Aí nós temos que ressaltar pontos importantes que não podemos esquecer. Lá no relatório da Unesco, nós temos as 4 bases da educação. O aprender a conhecer, é compreender, é descobrir, é construir. O aprender a fazer, que é o trabalho em equipe, como é que vai ser isso, como que vai ser a mão na massa. O aprender a ser, onde tem a sensibilidade, o sentido ético, a responsabilidade, né? E o aprender a conviver, a compreensão, né? A percepção, a convivência com o outro. Então, nós colocamos aqui para ilustrar que dentro das competências, das 10 competências priorizadas pela BNCC, tem foco ao trabalho com as competências socioemocionais. Competência 8, 9 e 10. A 8, nós precisamos conhecer a nós mesmos, né? A nos cuidar, tanto da parte da saúde física, emocional, né? Cuidar de si mesmo. A 9, nós precisamos exercitar a empatia com o outro. São as relações interpessoais. É uma das mais difíceis de ser trabalhada. Então, já vem desde a década de 80, um trabalho muito grande em cima dos 4 pilares, que estão aqui dentro da BNCC e dentro do currículo paulista. E a 10 é agir coletivamente, né? Agir pessoalmente e coletivamente. É saber agir e interagir com o outro. E ter autonomia para solucionar os problemas, para resolver problemas diante dos conflitos que nós vivemos na sociedade e diante de todo o trabalho que nós fazemos e aprendemos ao longo da nossa vida, né? Uma das grandes funções da escola é que o aluno saia autônomo nas competências leitora e escritora, além de todas as outras ciências e as competências socioemocionais, né? Saber se relacionar lá fora. Nós encontramos aqui as habilidades socioemocionais, então. Eu queria destacar algumas coisas importantes também, tá? As conhecidas Big Five. A Big Five teve início lá em 1961, quando os psicólogos, muito reconhecidos, né, pelo estudo do indivíduo, né, da personalidade humana, eles começaram a destacar algumas competências socioemocionais principais nesse desenvolvimento. E isso, como já vem há muito tempo, ganhou-se um espaço considerável em 1990 dentro da educação. Então, nós comparamos
o Big Five, que são 5 competências, né, dentro da psicologia, do campo da psicologia, né, com uma ponte com as 5 macrocompetências da educação. Então, eu posso citar Jean Piaget, né, que fala que a criança e o adolescente, né, a todo momento interagem com a realidade. Eu tenho Vygotsky, que fala da interação do sujeito com o meio e das relações intra e interpessoal, desculpa. Eu falo de Vallon, onde ele comenta os 4 elementos da afetividade, o movimento, a inteligência, a formação do eu. Vejam bem, tantas competências socioemocionais relacionadas a esses grandes pensadores da psicologia. E para fechar, um dos mais atuais e próximos, né, da realidade, que é o Daniel Goleman, né, onde ele diz que 20% que nós temos é de QI, né, muito interessante, e 80% do ser humano é inteligência emocional. Aí nós temos aqui, então, as 5 macrocompetências. Dentro de cada macrocompetência, eu tenho as chamadas microcompetências, né? Então, por exemplo, amabilidade. O que está dentro de amabilidade? O que me torna amável? O que torna o meu aluno amável, né? A empatia, né? Eu estar me colocando no lugar do outro, o respeito que eu tenho pelo outro, a confiança que eu tenho no outro e comigo mesmo, né? Então, para cada macrocompetência, eu tenho as microcompetências. É importante para todos nós, educadores, em todas as atividades que vamos fazer, verificar, independente da disciplina, independente se é projeto de vida, eletiva, tecnologia, ciências, história, português, se essas competências, elas estão sendo trabalhadas, tá? De forma efetiva. Bom, aqui nós temos um quadro de competências socioemocionais priorizadas, onde vocês podem ver que está destacado as macrocompetências e as microcompetências. Que para cada ano e série, eu tenho uma macrocompetência priorizada, onde estão inseridas as microcompetências. Então, vejam bem, o 8º ano é um exemplo de série que nós temos que trabalhar 10 competências socioemocionais. Mas nada impede que eu vá trabalhar as outras que também não estão apontadas ali. Então, é importante você, professor, verificar quais são as competências priorizadas, né? Porque se eu vou preparar uma aula para o meu aluno, eu preciso saber se essas competências serão atingidas, né, ao longo dessa atividade. Por que as competências socioemocionais precisam ser trabalhadas? Porque ela traz impacto na aprendizagem do aluno. Se o aluno ele está equilibrado, se o aluno ele é ouvido, se ele é protagonista, se ele participa, se tem uma boa convivência, ele vai aprender mais. Então, o impacto na aprendizagem é muito grande, né? E no desenvolvimento integral do aluno, né? A gente prepara o aluno para compreender o mundo, porque nós vivemos em sociedade, para que a sociedade seja mais justa, para que os mais carentes tenham oportunidade de desenvolver as competências cognitivas e as competências socioemocionais, né? Então, nós temos sempre que pensar nessa justiça, nessa oportunidade para o aluno. Nós precisamos promover a cultura da paz. Então, é essa influência nossa, do cidadão, na sociedade ou no ambiente onde ele age. Então, esse respeito, essa empatia que eu vejo que é muito importante, porque dentro de uma escola permeia diferentes culturas, âmbitos que falamos aqui e que pode impactar, né, então, na aprendizagem do aluno, no desenvolvimento dele integral, o respeito a essa diversidade, a essa diferença. Então, que cuidados se deve ter ao trabalhar
com essas competências. É garantir o trabalho com as competências socioemocionais, não desassociando do ser integral, né? Porque o ser, ele precisa ser formado cognitivamente, funcionalmente, trabalhado desde adolescente até a vida adulta, né? Então, precisa ser contextualizado, articular os conceitos com a prática. Então, nós precisamos sempre estar antenados o que está acontecendo no mundo hoje e ter foco, professor, sempre ter clareza dos princípios, dos objetivos, que nortearão o desenvolvimento das competências. Flexibilidade. Então, diante das necessidades do meu aluno, eu preciso usar ferramentas novas, principalmente no contexto que nós nos encontramos. Coerência. A proposta pedagógica, ela é o norte do nosso trabalho. O alinhamento dessa proposta, compreender todo o processo, o que eu propus, o que a escola propôs, do replanejamento, por exemplo. Então, eu preciso estar focado nisso. Quais as habilidades que os meus alunos precisam nesse momento, que foram levantadas no replanejamento? Nós, do Inova, nós precisamos ficar muito atento a isso, nas habilidades estruturantes, conversar com o professor de língua portuguesa, matemática, e com o coordenador nesse momento, distanciamento, o coordenador pode nos dar as diretrizes dessa proposta de trabalho, né? E dessas habilidades estruturantes para que nós possamos dar apoio para os nossos alunos desenvolvê-las. Então, o potencial, né? Nós devemos focar no potencial do aluno, né? Até o nosso conceito propõe isso, que é o conceito por engajamento. Então, nós não vamos ficar apontando as dificuldades dos nossos alunos, que o erro dele, que os erros, o que ele não está conseguindo fazer, seja o norte para o nosso trabalho, para nós construirmos atividades que possa potencializar o conhecimento dos alunos. Agora, nós temos uma atividade, né? A mão na massa. Eu trago aqui para vocês uma imagem, um momento que nós estamos vivendo agora, né? O momento de pandemia. Ela foi retirada de um artigo feito por Rodrigo de Almeida, do grupo Index, que fala sobre soluções nas áreas florestais de todo o Brasil. Isso foi lá no comecinho da pandemia. E se o mundo não acabar? Algumas pessoas com máscara, outras sem, né? Ainda todos na rua, né? A atividade, ela está sendo desenvolvida em 2 momentos. O primeiro momento, a análise desta imagem. O roteiro de aula, o tema, reflexão sobre o futuro, o público-alvo. Neste caso, eu coloquei a primeira série do ensino médio, mas nós podemos realizar essa atividade com todas as séries, sem problema algum. E aí você faz a adaptação necessária, né? A unidade temática dentro das diretrizes do projeto de vida, eu coloquei aí. No caso da sua disciplina, você pode colocar competência e as competências e as habilidades, né? Apontadas dentro da sua área. E aí a unidade temática. Quem sou eu e as escolhas que eu faço? O objetivo da atividade é desenvolver as competências socioemocionais. O foco são as competências amabilidade, resiliência emocional, engajamento com o outro. E a comanda, analise a imagem, reflita e dê a sua opinião sobre. O mundo acabou? Como você se comportou diante da situação? Como você contribuiu ou deixou de contribuir para o seu bem-estar e o dos outros? Como será daqui para frente? Você mudou os seus conceitos? Então, vejam que são indagações que vão fazer esse aluno, primeiro, olhar para ele dentro de uma situação que é a pandemia, olhar para a família dele, ele vai pensar no contexto de vida que ele tem
e como que ele está interagindo e desenvolvendo neste momento. Nessas respostas, o professor já vai conseguir ter o entendimento do que ele consegue ter desenvolvido neste aluno que precisa ser potencializado. O próximo slide, então, é uma outra reflexão sobre alguns dados. Foram dados retirados da pesquisa realizada em 23 e 26 de março de 2020, onde mostra a realidade das famílias em quarentena. Aqui eu tenho um gráfico que demonstra que 66% foram ao mercado ou farmácia, 27% não possui dinheiro para compras, 5% estocaram suprimentos e 2% estão comprando aos poucos. Onde esse nosso aluno está se encaixando neste momento? Neste momento, tem uma reflexão muito importante e de entendimento para nós educadores, que é assim, né? Que é uma frase que eu gosto muito, da Lourdes Etier. Ela diz assim: todos estamos no mesmo mar, mas estamos em barcos diferentes e temos que ter a consciência desses barcos. Eu, quanto educadora, tenho um barco, o meu colega educador, meu parceiro, tem outro barco, os meus alunos, cada um tem um barco diferente. Então, o mar é o mesmo para todo mundo, mas os barcos são diferentes. Então, nós temos que levar isso em consideração. Uma atividade dessa, por exemplo, quando eu não consigo atender o meu aluno dentro da tecnologia, eu tenho que fazer ela impressa para o meu aluno, porque alguém da escola vai ser responsável por entregar essa atividade para o meu aluno, porque eu não sei se ele vai ter a possibilidade de responder da forma que eu gostaria ou que eu estou propondo. Os barcos são diferentes neste mar, então devemos levar em consideração. Só ressaltando, é uma atividade que dá para ter parceria com língua portuguesa, matemática, ciências, biologia, né? Dá para trazer geografia, história, contexto histórico do local. Então, dá para levar essa atividade adiante, aumentar os horizontes. A atividade apresentada pela Marisa no tema de uma reflexão sobre o futuro. Então, foi pensada na macro competência da amabilidade, a resiliência emocional e o engajamento com o outro. Né? É o respeito à diversidade, às diferenças. Então, é todo esse cuidado no trato com o outro. Sair de uma determinada situação e ter equilíbrio emocional para resolver um determinado problema. Então, eu preciso aprender isso no convívio com o outro. E a escola é o melhor lugar para que nós possamos desenvolver essa competência. É saber viver em sociedade, trocar ideia, respeitar a ideia do outro, solucionar, trabalhar no coletivo, né? Como nós estamos trabalhando virtualmente, né? Aí remoto, no trabalho remoto, nós temos que desenvolver essas competências, pois devemos tomar alguns cuidados, né? Quando nós estamos na plataforma, na rede social com os nossos alunos, nós precisamos ficar preocupados de como todos vão se engajar ali no trabalho, vai respeitar o trabalho do outro. Essa imagem, né? O tema aí é uma reflexão sobre o futuro e o desenvolvimento dessas competências. Foi pensado para isso. Então, cada atividade, cada roteiro de atividade que eu mando para a escola, para o meu aluno desenvolver, ela tem que ser clara, os objetivos têm que ser claros e as competências que eu quero observar no meu aluno também precisam ser claras. Todas as sextas-feiras, mais ou menos, nós colocamos alguns materiais na nossa página do Facebook, que são materiais de estudo de alta formação. Então, são muito importantes. E aqui nós trouxemos também algumas sugestões. Esse é um livro realizado em parceria da Nova Escola com o Facebook. É uma linguagem bem simples, tá? Sobre competências socioemocionais. É uma linguagem bem simples, tá? Bem acessível. Ele possui apenas 4 capítulos. O primeiro capítulo
são as competências para além do conteúdo. O segundo, uma escola mais saudável. O terceiro, o ambiente digital. E o último, como fazer na prática. Então, o livro vai trazer um pouco de algumas situações reais, né? De algumas escolas, tá? Deixo aqui, então, a minha sugestão de leitura. Aqui, né? Mais uma sugestão de leitura, é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. O texto fala sobre a ideia de que existem duas mentes, uma mente emocional e uma mente racional. Como nenhum ser humano consegue viver usando apenas um lado delas, é preciso entender como conciliar as necessidades das duas no cotidiano. No fim das contas, uma acaba ajudando a outra a evoluir, contribuindo fortemente para o autodesenvolvimento. E sempre buscando trabalhar para que nosso aluno seja esse ser bem-sucedido. Um forte abraço a todos. Então, aí, para fechar o nosso trabalho de hoje, a nossa formação, a escola deve assumir valores que estimulem a autonomia dos alunos. Oriente para o respeito a si mesmo e aos demais. Nosso compromisso é desenvolver todas as capacidades. Todos os nossos educandos são capazes, independente da realidade que temos, que é difícil e sabemos. Mas qual o nosso papel neste desenvolvimento, né? Cuidar de mim para que eu possa cuidar dos meus educandos, mas saber que eu sou responsável pelo desenvolvimento dessas capacidades, dessas habilidades que cada um de nós temos. Isabala 2002, desde já agradeço a colaboração de vocês. Só para lembrar, na nossa página do Facebook, nós sempre estamos postando os materiais para autoformação. Estamos à disposição. Junto com esse material, nós montamos um documento orientador, todo baseado na formação desse PPT, do estudo que eu fiz em relação a esse PPT, e eles estarão disponíveis na nossa página. Até logo, muito obrigada.